capítulo 14, versículo 1 em diante. Aleluia. Podemos ler? Diga amém. Amém. Aleluia. Jesus é o caminho para o Pai. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez, para levarei para que aonde eu estiver, estejai vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conhecei o caminho. Aleluia. E disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Diga comigo: ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Diga assim comigo: Senhor Jesus, fala conosco nesta noite, através da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. A igreja pode sentar e bater as palmas para Jesus. A palavra de Jesus indica o caminho para a vida eterna. E Jesus ensina os seus discípulos o caminho para o Pai. Jesus, neste texto sagrado, no capítulo 14, versículo 1, Jesus estava prestes para ser entregue para Pôncio Pilatos. Em outras palavras, ele ia se entregar para Pôncio Pilatos para ser morto, aleluia, mas primeiramente ser sacrificado e depois ser morto. E ele encoraja os seus discípulos, esses discípulos que estavam ao lado de Jesus. Não eram discípulos à igreja. Esses discípulos que estavam ao lado de Jesus eram os apóstolos que faziam a missão, aleluia, com Jesus, de levar a palavra de vida eterna. Quando nós olhamos para este texto sagrado, Jesus, antes de se entregar para Pôncio Pilatos, ele diz para os seus discípulos, encorajando a fé: não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não lhe teria dito. Jesus dá toda a certeza sobre a casa do Pai. Mas não depende de Jesus, depende de mim, depende de você. Precisamos estar dentro da prontidão de Deus, ou seja, preparado, aleluia, para estar nesta casa do Pai, ao qual o Senhor Jesus ensina e encoraja os seus discípulos, ensinando sobre a vida eterna e sobre a casa do Pai. Eu acordei com esse texto sagrado nesta manhã. Eu estava com o coração angustiado. Eu estava, aleluia, com o coração turbulento. Mas quando eu abri a palavra ou da Bíblia, caiu neste texto sagrado, que foi a palavra da manhã, dizendo para mim, e eu estou transmitindo para você nesta noite, que se encontra passando um momento turbulento da tua vida. Não se turbe os vossos corações. Credes em Deus, credes também
em relação quando chega sobre as verdades de Deus. Mais à frente nós vamos entender, porque 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, o texto diz que o diabo, ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando alguém para que ele possa tragar. E dentro deste rodear do diabo, dessa dimensão sutil do diabo, ele lança seta sobre a nossa vida, aonde nós não temos, muitas vezes, quando damos lugar, a certeza, e nós vivemos uma incerteza através da dimensão sutil do inimigo. Jesus ensina os seus discípulos o caminho para o Pai. E eu quero trazer nesta noite para vocês alguns tópicos desta mensagem. Em primeiro lugar, Jesus fala do caminho para a casa do Pai. Jesus não falava para uma pessoa meiga do Evangelho. Jesus dizia para os seus discípulos, ou seja, para os seus apóstolos, sobre o caminho para a casa do Pai. Para que nós possamos chegá-lo à casa do Pai, foi preciso Jesus padecer por mim e por você, para que tirasse esta porta, esse impedimento que havia no caminho, para que nós podemos, aleluia, se aproximar de Deus e chegar até a Deus através deste caminho, que Jesus, ele foi o caminho que abriu a porta para você e para mim passar. Mas quando Jesus dialoga com seus discípulos, com seus apóstolos, ele encoraja dizendo: eu vou para o Pai, é preciso eu me entregar para Pôncio Pilatos, é preciso eu ser sacrificado e morto, porque o profeta Isaías, o profeta Daniel também profetizou que Jesus Cristo vinha padecer por mim e por vocês. E era necessário Jesus tirar esse impedimento, esse bloqueamento, para que nós podemos chegarmos até a casa do Pai. Mas é preciso estar neste caminho. E quando Jesus ensina para os seus discípulos, no versos 4, Jesus disse: mesmo vós sabendo. O que Jesus estava querendo dizer? Que os discípulos deles, ou seja, os apóstolos, já conheciam o caminho, porque ele tinha ensinado como chegar ao caminho, como se chegar até a Deus. Jesus disse no versos 4: mesmo vós sabeis para onde vou, conheceis o caminho. Mas havia ali um discípulo de Jesus que não era um qualquer, olhando assim dentro do seu cargo ao episcopal. Jesus dizia para os apóstolos, pessoas escolhidas, pessoas preparadas, aleluia, com as ferramentas espirituais, as pessoas dotadas nos dons espirituais. Mas houve uma dúvida entre um dos discípulos de Jesus, um dos apóstolos de Jesus, mais conhecido como Tomé. E no verso 6 ele diz, Tomé 5, ele disse: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Jesus dizia nos versos 4: mesmo vós sabeis para onde vou. Mas depois gera uma dúvida em Tomé. Ele pergunta: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Nós não sabemos qual é este caminho. Mas Jesus respondeu para todos, para Tomé e para todos, dizendo no verso 6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, aleluia, eu sou a
vida. Em outras palavras, Jesus ensinava para os seus discípulos: eu sou o caminho que vai te colocar na verdade, e a verdade que vai te colocar na vida, ao qual o nosso Pai nos prometeu nessa noite, igreja. A igreja pode glorificar e bater as palmas para Jesus. E Jesus responde para eles dizendo, nos versos 7, se vós me conhecer a mim, também conhecereis o meu Pai. Já de agora conheceis e tende visto. Aí desperta também outra dúvida. No outro apóstolo, nos versos 8, disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. E Jesus respondeu, disse-lhe: eu estou com quanto tempo contigo? Eu estou há quanto tempo com vocês? E vocês me pedem para me mostrar o Pai? E Jesus responde para ele: quem vem a mim, vem ao Pai. Eu não faço a obra de mim mesmo, mas faço da parte daquele que me enviou. Agora trazendo para os dias de hoje, quantas pessoas se diz estar no caminho? Quantas pessoas diz conhecer o caminho? Quantas pessoas estão no caminho, mas se encontra desapercebido no caminho? Quantas pessoas se encontram no caminho, mesmo estando no caminho, como esses discípulos de Jesus, mas se encontra desatento e fora do caminho? Quantas pessoas se encontram, aleluia, no caminho, mas está perdido no caminho? Que foi preciso Jesus despertá-lo, os seus discípulos, acerca do caminho e acerca da casa do Pai, dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não ser comigo. Este texto sagrado, há poucos versículos da Escritura que descreve sobre a vida eterna. Este versículo é rico em promessas. Jesus disse com toda exatidão a respeito da salvação, a respeito do caminho. Não é necessário dizermos que está no caminho. É necessário dizer, aleluia, que procuramos andar neste caminho e aceitar este caminho e viver neste caminho, aleluia, porque é este caminho que vai nos conduzir à salvação. Muitas pessoas dizem que existe dois caminhos, a própria palavra diz. Quando a palavra diz, ela diz em uma figura de linguagem. Porque se você pegar uma nota falsa de dinheiro e uma verdadeira, o que vai existir é o verdadeiro, não é o falso. Então eu quero dizer para você nesta noite que este é o caminho, porque este é a verdade e este que é a vida que o nosso Pai nos prometeu. É preciso andar neste caminho, é preciso, aleluia, ceder para estar neste caminho. Em João capítulo 8, versículo 32, quando se trata deste caminho, em João 8, 32 diz que não é o fato de que nós temos que conhecer a verdade. A verdade só liberta quando nós aceitamos a verdade. Não é o fato de nós conhecermos a verdade. Conhecer a verdade não será importante. O importante é quando nós conhecemos a verdade e procuramos viver esta verdade. Para que nós possamos estar neste caminho, para que nós possamos, aleluia, chegarmos à casa do Pai, como Jesus ensinou para os seus discípulos, Ele está ensinando para nós nesta
nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Mas eu fiz uma exposição dentro deste texto sagrado, que a palavra que Jesus indica que o caminho para a vida eterna, ainda que não seja visível, ainda que não seja visível este caminho, só se torna visível quando nós deixamos de viver esta vida natural e vivemos uma vida espiritual diante de Deus, que quando Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, ele diz que pela esperança nós somos salvos. Nós somos salvos. Como seria esta esperança? Ele diz: como podemos esperar o que vemos? Esperamos o que não vemos, da certeza do que cremos, através de quando nós deixamos de viver o nosso natural e vivemos o sobrenatural de Deus. E quando se trata desta vida eterna, não aparentemente visível, mas quando nós deixamos de viver esta vida carnal, esta vida natural e vivemos uma vida espiritual diante de Deus, nós entenderemos sobre este caminho que nos conduz à vida eterna, ao qual nosso Pai prometeu. Mas mesmo que não seja visível como olhar humano, que a ciência, que os teólogos, que os cientistas, a ciência quântica, ao qual estuda sobre Deus, ao qual Deus nunca vai ser provado como a ciência quer, como os seres humanos querem, porque o Deus provado em matéria seria uma criatura, e o nosso Deus, ele é criador. E dentro deste caminho, desta vida eterna, não aparente ser visível, mas é seguro, não quando nós vivemos o nosso seguro, não como nós vivemos a nossa certeza, mas a certeza, aleluia, dita dentro da palavra de Deus, ao qual Jesus falou nesta noite: não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar. É Ele que está dizendo, não sou eu que estou dizendo. Não é pastores que está dizendo, não é as irmãs que está dizendo, não é presidente de república que está dizendo, nem teólogos que sejam os melhores deste mundo. Essa certeza só há em Jesus. Ele diz que ele vai preparar lugar. Se ele não tivesse certeza dentro do texto sagrado, ele diz: se não fosse assim, eu não estaria dito, porque quando eu digo, eu falo da parte daquele que me enviou. A igreja bate palmas para Jesus. Aparentemente não seja visível, tanto quanto nossa confiança em Jesus. Tanto é a nossa confiança em Jesus, que Ele já preparou o lugar, ou seja, para nós. Ele prepara primeiramente o lugar. Ele vai para o Pai. Mas Ele prepara o caminho, junto com o lugar. E a vida eterna é a única coisa que ainda, meus irmãos, podemos ter a incerteza. Por que, irmão Leonardo, você diz? Porque quando se trata de salvação, fala de algo tão sério, que nós muitas vezes causa umas dúvidas,
a respeito da salvação. E nós começamos a se perguntar, como eu disse para a irmã Celi e os meus irmãos, aleluia, será que nós vamos ser salvos? Mas Paulo prega que tem muito atrelado dentro deste texto que eu vou dizer que Paulo diz. Se eu prego o evangelho que não sou capaz de salvar a mim mesmo, que proveito tem para mim? Tem para aquele que vai ouvir, que vai aceitar, que vai procurar andar na verdade, que vai procurar aceitar a verdade, ele será salvo e eu não será salvo. Dentro deste texto sagrado, o apóstolo Paulo atrela ensinando desse jeito. Mas quando nós deixamos de viver a incerteza para ter a certeza da prontidão do Evangelho, quando nós calçamos, aleluia, o sapato, aleluia, da propagação do Evangelho e o capacete, aleluia, que significa, aleluia, salvação, e quando nós revestimos com o nosso escudo, aleluia, que é a fé, nós paramos de deixar de viver essa vida de incerteza para vivermos a vida de certeza diante de Deus e dizer, como Jesus disse, não se turbe os vossos corações, credes em Deus, crede também em mim, que na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar. Palmas para Jesus. Que Deus abençoe a todos esta noite, em nome de Jesus. Mais palma para Jesus. Mais palma para Jesus, amém? Colocar vocês para fazer exercício nesta noite, exercitar, amém? Aleluia, que Deus abençoe a todos. Diga comigo, Senhor Jesus, muito obrigado por essas simples palavras, ao qual o Senhor falou aos nossos corações. Que nós nunca, meu Pai, venha turbar os nossos corações. Que nós nunca, Senhor, venha se curvar para a incerteza, mas sim para a certeza, através do Teu sobrenatural, em nome de Jesus Cristo. Amém. Cante comigo.